Olá pessoal, boa tarde. Aqui é o professor Eudes Mata Vidal e vou dar continuidade à nossa aula sobre a história do ensino do Cabula, né, do antigo quilombo do Cabula, a formação dos bairros na atualidade. Se curtiu a última aula, dê um like na minha página e se inscreva, porque eu estarei produzindo outros conteúdos didático-pedagógicos, tanto para alunos quanto para colegas. E outra coisa também, deixem suas dúvidas, suas questões, seus comentários logo abaixo ao vídeo, porque será muito importante saber o que vocês pensam e responderei à medida do tempo. E aí, na última aula, a gente falou um pouco sobre a origem do Cabula em seu entorno, fazendo uma correlação com a formação de Salvador, passando pelos grupos autóctones ou ameríndios que já moravam aqui, certo? Que são os índios, o processo de escravidão, a presença dos índios e sua cultura ainda na nossa sociedade, na formação dos nossos bairros, o início da colonização com a ocupação dos portugueses, tá bom? A cidade, seu núcleo, mais ao centro, e as periferias ainda formadas por pequenas vilas indígenas, né? Aldeias indígenas distribuídas e muito mato. A Mata Atlântica, que ainda compõe alguns focos de vegetação na nossa cidade. A chegada dos africanos de forma cruel e violenta pelo sistema escravagista. Africanos estes que tinham uma história com reinos, com culturas milenares até. Africanos também que foram genericamente denominados de Bantu, sudaneses e Yorubais, ou Jejes, Nagôs e Angolas, que são nomes correspondentes para designar grandes grupos de nações e reinos diferentes, tais quais os índios também foram chamados de índios, que era um termo que designava genericamente, de forma geral, a sua diversidade. E aí o quilombo, além do legado africano, que está muito presente no Cabula. Por quê, professor? Porque a própria formação identitária, cultural, étnico dos moradores do Cabula expressa a presença africana. Muitas famílias de pessoas negras, também com alguns elementos mestiços com índios e brancos pobres, mas fundamentalmente formada por populações afrodescendentes, e aí temos alguns elementos da tradição africana, e aqui eu faço um destaque para a mãe de santo, já falecida, mãe Estela de Oxóssi, que liderava o Ilê Axé Apofonjá, que se encontra ainda no bairro do São Gonçalo, e que é um dos focos da permanência e da resistência da população africana ao longo do tempo na história da formação do Cabula. Aqui um pouco sobre outros quilombos, porque os quilombos foram focos de resistência dos negros em toda a América. E o quilombo do Cabula, como eu disse para vocês, tá bom? Falei um pouco na última videoaula sobre o quilombo do Cabula, como era essa formação, né? Quilombo esse que se encontrava nas matas fechadas, na Mata Atlântica da região, conforme a gente pode ver, e vocês podem perceber em alguns focos de mata que ainda existe, principalmente na região do Cabula 6, na região de Sussuarana, Engomadeira, Mata Escura, tá bom? Daí a gente encontra algumas imagens antigas que remontam o bairro de São Gonçalo do Retiro e a formação dos antigos arraiais estes que compunhavam o próprio modelo
social implantado no quilombo do Cabula. O quilombo era formado por arraiais que comercializavam os produtos coletados das próprias florestas da Mata Atlântica, né, presente na região. E aqui também uma imagem de Pernambués, a palavra indígena que significa caminho do mar, e a fase das chácaras e dos sítios. E lembra que o professor falou no último vídeo sobre a importância de você considerar a economia de lotes de terra? Pois bem, o que é que o professor queria falar com isso? Queria que você observasse principalmente que a ocupação do bairro do Cabula vai passar, principalmente no final do século XIX, vai passar muito por esse caminho aí da distribuição de terras, de lotes de terras. São pequenas regiões de terra para a moradia. O que acontece? Lá no início da formação do Brasil, quando vieram os primeiros grupos de portugueses, não veio Tomé de Souza, o primeiro governador-geral, lembra disso? Pois é. Junto com ele veio o filho dele, considerado filho bastardo, o Garcia Dávila, que recebeu uma doação de terra. Ele tinha tanta terra, gente, que a terra dele era aqui de Salvador, passava por Arembepe, Lauro de Freitas, chegava até a Pernambuco. Era chamada o Morgado do Garcias Dávila, e toda a herança, os filhos deles, as filhas, foram herdando esse morgado, ou seja, essa grande porção de terra. Só que daí o Garcia Dávila, ele decidiu doar uma parte da terra para o convento. Lembra que quando os cristãos vieram junto nos barcos com os exploradores, os padres jesuítas na época, eles vieram trazendo a fé, o culto católico. Depois vieram os protestantes. Pois bem, Garcia Dávila, ele distribuiu para a prefeitura e para o Mosteiro de São Bento, que ainda existe no centro da cidade, algumas terras para que fossem vendidas e pudesse arrecadar dinheiro para o convento. Pois bem, o convento vendeu essas terras após a destruição do quilombo em 1807 para um pai de santo do Beiru. Lembra que eu disse que a tradição do culto africano marca a história da formação do Cabula? Pois bem, vendidas essas terras para o pai de santo do Beiru, iniciou a venda de outros lotes na Baixa do Cabula, que é próxima à Avenida Bairro Reis. Depois, a atual ladeira do Cabula foi vendido para outras pessoas. E a elite, aquele núcleo de poder que dominava, né, que era a classe dominante da época, eles começaram a se interessar pelo Cabula, começaram a perceber que o Cabula poderia ser um local onde eles poderiam lucrar a partir da agricultura, porque como era uma mata atlântica, a gente sabe que uma das características da Mata Atlântica é terem árvores muito frutíferas, e existiam alguns roçados favoráveis lá na região. Eles começaram a perceber que poderiam comprar lotes de terras e poder colocar os remanescentes do quilombo que moravam ali, ou as pessoas próximas que vinham do interior, para trabalhar nas chácaras e nos sítios. E aí começou a fase de chácaras e sítios, uma fase meio rural, onde as pessoas plantavam, colhiam, comercializavam, e aí começou a abastecer a cidade, a região do Cabula, de modo que em 1940, 50, existia um grande centro de frutas que abastecia uma boa parte dos outros bairros da cidade. Pronto. Também lotes foram vendidos nas estradas das Barreiras, onde foi fixada uma população, onde foi se fixando uma população e fazendo suas casas,
fazendo suas casas, uma em cima da outra, até hoje, como vocês veem, né? As tais casas geminadas. E esse centro agrícola que eu citei foi muito importante e ele estava localizado na região de São Gonçalo do Retiro. Pois bem, mas professor, esse conhecimento todo desses povos, na utilização da terra, eles vieram de que povos africanos? Primeiro, quem se instalou no Cabula foram os povos Congo-Angola, depois vieram os Yorubais, depois vieram os Yorubais e juntamente os povos de Daomé. E eles resistem até hoje. São vocês que moram nesses bairros que resistem à pobreza, às dificuldades, à falta de apoio do Estado, de um modo geral, no saneamento básico, que resistem à violência, que resistem à pobreza. Todos são resultados da resistência que surge com esses povos que ocuparam e começaram a fazer suas moradias no Cabula. Pois bem, é importante perceber que o Cabula, à medida que ele vai arrendando suas terras, ou seja, vendendo suas terras, seus lotes de terras, vai começando a chamar uma população e organizar centros populacionais que vão dar origem aos bairros que hoje estão. Então, Pernambués, São Gonçalo, Resgate, Engomadeira, Sussuarana, Beiru, Tancredo Neves, Doron, Narandiba, tudo isso são fruto e resultado dessas ocupações pela distribuição de venda e arrendamento de terra que surge lá no início da história do Brasil, com a colonização, com a chegada de Tomé de Souza e com a presença do Garcia Dávila, que vai ser um grande senhor de terra, junto com um outro senhor de terra chamado Guedes de Brito, que vão ser as duas grandes famílias. Tá bom? Eu vou fazer um terceiro vídeo, mas por favor, deixe seus comentários. E agora eu vou falar um pouco mais sobre os bairros. Até a próxima.